Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Hoje eu convido você a silenciar o seu coração, a se desligar um pouco das preocupações do dia a dia e a permitir que o Espírito Santo fale profundamente com você através de uma poderosa história de fé e milagre. É uma história que nos mostra que, mesmo quando tudo parece escuro e sem saída, a fé é a luz que nos faz enxergar novamente. Vamos meditar no milagre do cego de Jericó. Um homem que, mesmo mergulhado na escuridão física, viu a esperança brilhar intensamente em Jesus Cristo. Agora respire fundo. Se puder, feche os seus olhos por um instante e se transporte comigo. Imagine-se nas ruas empoeiradas de Jericó, há mais de 2000 anos. Sinta o calor do sol. Ouça o barulho da multidão. É nesse cenário que um encontro extraordinário está prestes a acontecer. Um encontro que transformou uma vida para sempre. Jericó era uma cidade movimentada, um verdadeiro formigueiro de gente. Havia vozes por toda parte, passos apressados, mercadores anunciando seus produtos, curiosos e peregrinos que iam e vinham. E no meio de todo aquele burburinho, um homem se destacava, não pela sua aparência ou riqueza, mas pela sua dor silenciosa e constante. Ele era cego há muito tempo. A beleza do nascer do sol, o sorriso no rosto das pessoas, as cores vibrantes da criação de Deus. Tudo isso era apenas uma memória distante ou algo que ele nunca chegou a conhecer. Todos os dias a sua rotina era a mesma. Ele se sentava à beira do caminho com seu manto velho e uma tigela vazia nas mãos, esperando que a bondade de alguém lhe rendesse algumas moedas para sobreviver. Ele era uma figura invisível para a maioria que passava. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele sentiu uma vibração incomum no ar, uma comoção maior do que de costume. Os passos pareciam mais apressados, as vozes mais animadas, e um murmúrio começou a crescer e a se espalhar pela multidão. "É Jesus de Nazaré! O Mestre está passando por aqui!" Ao ouvir aquele nome, o coração daquele homem começou a bater mais forte. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. As histórias corriam de boca em boca. Contavam que ele curava os enfermos, libertava os oprimidos e, o que mais lhe interessava, fazia cegos enxergarem novamente. A esperança que estava adormecida em seu peito despertou com uma força avassaladora. Então, sem hesitar um segundo, reunindo toda a força que tinha em seus pulmões e em sua alma, ele começou a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." A sua voz, cheia de desespero e fé, rasgou o barulho da multidão. Imediatamente, alguns que estavam por perto se incomodaram com aquele grito. Talvez achassem que ele estava atrapalhando, que era um incômodo, e começaram a repreendê-lo. "Fica quieto, homem. Não incomode o mestre. Deixe-o passar em paz." Eles tentaram silenciar a sua voz, abafar o seu clamor. Mas ele não se calou. Aquelas palavras de reprovação só serviram para aumentar a sua determinação. Pelo contrário, ele gritou ainda mais alto, com mais urgência e mais fé: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ah, meu irmão, minha irmã, pare um momento e pense nisso. Quantas vezes o mundo tenta calar a nossa fé? Quantas vezes as circunstâncias, ou até mesmo as pessoas ao nosso redor, nos dizem que não adianta orar, que é perda de tempo, que o nosso milagre é impossível e nunca virá. Mas aquele homem não desistiu. Ele sabia, em seu íntimo, que a única chance de mudar a sua história de escuridão estava passando bem ali, diante dele. E foi a sua insistência, a sua fé persistente e inabalável, que fez Jesus parar. Sim, Jesus parou. Imagine a cena: o Filho de Deus, o Criador do Universo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, parou no meio de uma multidão por causa do clamor de um homem esquecido à beira do caminho. O seu grito de fé chamou a atenção do Rei dos Reis. Então Jesus mandou que o trouxessem até ele. As mesmas pessoas que antes o mandavam calar a boca, agora abriram caminho para que ele passasse. E quando o cego finalmente ficou diante de Jesus, o mestre olhou para ele e perguntou com uma voz doce, cheia de amor e compaixão: "O que queres que eu te faça?"
Jesus já sabia o que ele queria, mas queria ouvir da boca dele. Queria que ele expressasse o seu desejo mais profundo. E o homem, com o coração aberto e transbordando de esperança, respondeu sem hesitar: Senhor, que eu veja novamente. Por um instante, um silêncio profundo tomou conta da multidão. Todos os olhos se voltaram para os dois, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O ar estava carregado de expectativa. Então Jesus, com um olhar cheio de ternura e poder, declarou: Recebe a tua visão, a tua fé te salvou. Naquele exato momento, a escuridão se dissipou. A luz invadiu os seus olhos. O homem piscou, e pela primeira vez em muito, muito tempo, ele viu. E a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus. O rosto do amor, da compaixão e da vida eterna. Ele chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de alívio. As lágrimas que agora corriam pelo seu rosto não eram mais de tristeza, mas de pura felicidade. E a primeira coisa que ele fez, agora podendo ver o caminho, foi seguir Jesus, glorificando a Deus em alta voz, para que todos vissem e ouvissem o milagre que tinha acontecido. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes nós também nos encontramos à beira do caminho, cegos, não pelos olhos, mas pelas dores da vida, pelos medos que nos paralisam, pelas decepções que nos ferem, pela ansiedade que nos consome. Quantas vezes deixamos que as vozes ao nosso redor nos calem, dizendo que é tarde demais, que o nosso problema não tem solução, que o milagre não virá para nós. Mas hoje, o Espírito Santo quer te dizer a mesma coisa. Não pare de clamar. Jesus ainda ouve a tua voz. Ele ainda está passando pelo seu caminho. E quando ele ouve o clamor de um coração sincero, ele para. Sim, o Mestre ainda para por você. A fé daquele homem foi o que abriu os seus olhos físicos. E é a sua fé que abrirá os seus caminhos, que trará luz para a sua escuridão, que te fará enxergar a saída. Se hoje você se sente cego pelas lutas, pelas dificuldades financeiras, pelos problemas familiares, pela enfermidade ou pela tristeza, faça como o cego de Jericó. Peça com fé: Senhor, que eu veja novamente. Peça para ver a esperança onde só há desespero. Peça para ver o propósito de Deus em meio à dor. Peça para ver o amor e o cuidado do Pai em cada detalhe da sua vida. Agora, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e orar comigo, com todo o seu coração. Senhor Jesus, assim como o cego de Jericó clamou por ti à beira do caminho, eu também clamo a ti nesta hora. Estou aqui, diante de ti, com as minhas próprias cegueiras. Peço que abras os meus olhos espirituais, cura as feridas do meu coração, remove o véu do medo e da dúvida e me faz enxergar novamente a tua presença poderosa na minha vida. Renova a minha fé, Senhor. Dá-me forças para continuar clamando, mesmo quando as vozes me mandam calar. Que eu nunca deixe de crer que tu ainda és o Deus que faz milagres, o Deus do impossível. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, deixe o seu amém aqui nos comentários. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa de um milagre. Vamos espalhar essa mensagem de esperança. Lembre-se sempre, assim como o cego de Jericó, a sua fé também pode abrir os olhos do impossível. Fique na paz e até a próxima.